Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje vamos dar sequência ao nosso Manual das Opções, que é um guia completo para que você consiga operar nesse mercado. Hoje, na aula 3, falaremos sobre compra de opções a seco. Vamos entender todos os detalhes que envolvem esse tipo de estratégia. Meu nome é Nara Colognese, eu faço parte aqui da equipe de conteúdo da Nelogica e eu sou analista de investimentos CNPI. Eu vou estar conduzindo esse treinamento com vocês até o final. Então vamos lá para o material da aula 3. Bom, dando início aqui então à nossa terceira aula, vamos falar hoje sobre compra de opções a seco, entender todos os detalhes que envolvem esse tipo de estratégia. E na aula de hoje nós vamos ver sobre o que é a compra de opção a seco, como e quando fazer esse tipo de operação, entender também quais os objetivos que nós temos com esse tipo de operação. Vamos entender o fator tempo e também o fator volatilidade. Trazer, claro, alguns exemplos práticos e também vamos para o módulo de opções. Bom, então começando aqui com compra de opções a seco. Eu costumo dizer que compra de opção a seco é a operação mais simples que tem no mercado, mas também é mais difícil de acertar, porque envolvem várias características, vários detalhes que nós vamos ver todos aqui na aula de hoje, tá? Possui um risco limitado e o lucro nesse tipo de operação pode ser ilimitado. O risco é limitado porque a gente compra, né? Quando a gente compra uma opção, tanto uma call, que é uma opção de compra, como uma put, que é uma opção de venda, o risco desse tipo de operação é perder o capital investido. Então, é perder aquilo que nós pagamos para comprar a opção, tá? E o lucro é ilimitado, porque a ação, no caso da compra, né? Ela não tem teto para valorização. Ela pode se valorizar infinitamente. Já no caso da put, o limite, né, para essa valorização é a ação chegar a zero, tá? Por isso que a gente costuma dizer que o lucro, no caso da compra de call, ela é ilimitada. O fator tempo e o fator volatilidade impactam de forma importante na operação. Nós vamos entender como que eles de fato impactam, tá? E essas operações são do tipo especulativa, são operações de trade, então a gente se posiciona ali em relação a algum sinal, por exemplo, um sinal gráfico que a gente observou, e aí a gente consegue se posicionar num trade. Então, ele é um tipo de operação mais especulativa, tá? Devem ser realizadas pontualmente, então não dá para fazer operações de compra de opções a seco a todo momento. Nós vamos entender aqui alguns fatores que são de extrema importância, mas eles devem ser usados, então, esse tipo de operação deve ser utilizado de forma pontual, tá bom? É uma operação direcional, então a gente se posiciona aqui em relação à compra ou em relação à venda, então uma operação direcional de tendência, e não é necessário possuir o ativo objeto. Então aqui a gente vai trabalhar somente com os derivativos para esse tipo de estratégia, tá? Seguindo então aqui, vamos entender quando fazer esse tipo de operação, como fazer e qual o objetivo dessa estratégia. E quando fazer esse tipo de operação? Então, nós podemos utilizar opções a seco, a compra de opções a seco, quando há uma expectativa de grande movimentação no ativo subjacente. Aqui nos nossos exemplos, utilizaremos sempre as ações, tá? Então, quando há uma expectativa de grande movimentação na ação, nós podemos fazer operações com opções. É importante que tenha essa expectativa, tá bom? Opções a seco precisa dessa movimentação, precisa dessa volatilidade. E aqui também tem um item de atenção que a volatilidade ela precisa estar baixa. Então, quando nós compramos uma opção a seco, nós queremos que a volatilidade esteja baixa e temos uma expectativa, então, de que a volatilidade vai aumentar naquele ativo, para que a nossa opção consiga ganhar valor, tá bom? Então, essa é a ideia. Ter uma expectativa grande de movimentação e também uma expectativa de que a volatilidade vai aumentar nesse ativo. Então, no caso, a gente compra a volatilidade. A análise gráfica ou de momento que indica o timing dessa operação. Então, a análise gráfica ela vai ajudar demais a nos posicionar ali em algum momento oportuno para a compra de opções, tá? Então, é pelo gráfico que a gente identifica o momento ideal para fazer esse tipo de operação. Então, como fazer, né? Quando a gente compra uma call, que é uma opção de compra, nós acreditamos na alta do ativo.
Então, se a gente quer fazer uma especulação, quer fazer uma operação, se nós acreditamos na alta do ativo, é uma call que nós devemos comprar, certo? E quando nós compramos uma put, nós estamos acreditando, então, na queda do ativo. Lembrando que o sinal gráfico aqui para esse tipo de interpretação é bastante importante. E qual o objetivo, então, desse tipo de estratégia? Então, comprar uma call ou uma put e ter a valorização na opção, devido à movimentação a favor do ativo objeto. Então, aqui, nós queremos que a nossa opção se valorize. Quando nós compramos uma call ou uma put a seco, nós queremos a valorização dessa opção, tá? Então, nós teremos a valorização do ativo objeto que nós escolhemos e, consequentemente, a valorização da call ou da put. E aí, a ideia, então, é se desfazer dessa posição. Então, nós compramos uma call e compramos uma put, esperamos a valorização e depois a gente vende essa posição. E o lucro qual será? O lucro, então, será a diferença entre o valor pago e o valor recebido na opção. Essa diferença é o nosso lucro. Então, vamos falar um pouquinho do fator tempo e o fator volatilidade, que tem bastante importância aqui e interfere bastante no comportamento das opções, tá? O fator tempo, as opções, elas perdem valor todos os dias. Isso mesmo, elas perdem valor todos os dias. Quanto mais se aproximam do vencimento, menos valor tem. Ela vai perdendo valor extrínseco. Lembram que a gente já falou de valor extrínseco lá na primeira aula? O valor extrínseco é o valor da expectativa. Então, nós temos muito mais expectativa com aquilo que está mais distante, né, o prazo de vencimento, aquilo que está mais longo tem mais valor de expectativa do que aquilo, por exemplo, que vence amanhã. A expectativa para algo mais longo é maior. Então, assim também é com as opções, tá? Quanto mais se aproximam, então, do vencimento, menos valor tem. Ela vai perdendo o valor extrínseco, que é o valor de expectativa do mercado. E no modelo de precificação, né, que é o modelo de Black-Scholes, existem algumas gregas e uma delas é o θ. O θ, ele é a grega, então, que mede essa desvalorização no tempo de uma opção, tá? E o fator volatilidade também bastante importante. Quanto maior a incerteza do mercado, maior é o prêmio, então, maior é a volatilidade. Nós queremos sempre comprar com a vol baixa, né, com uma volatilidade baixa, e vender com a volatilidade alta. Isso é bastante importante de se observar, tá? A questão volatilidade interfere bastante, principalmente nas operações a seco. Então, nós podemos observar e comparar a volatilidade histórica com a volatilidade implícita. Quando passarmos, então, para o gráfico, para o módulo de opções, nós vamos entender essa informação melhor. Então, aqui vamos para exemplos de compra de call a seco. Eu tenho uma operação de compra, tá? Compra de call, e qual é a call escolhida? Petri H354, no strike R$ 28,94, uma quantidade de 500 opções. E o prêmio, né, o valor aqui que nós devemos pagar por essa opção, o prêmio dessa opção, está no mercado R$ 1,42. Petri 4, que é o ativo subjacente, o ativo objeto, está cotado, então, a R$ 29,00 no momento da compra da opção. O custo da estratégia com opções, 500, que é a quantidade, né? 500 quantidades de opções que nós queremos, vezes 1,42, que é o valor do prêmio que essa opção está sendo negociada. O custo da estratégia com opções, então, é de R$ 710,00. Então, para eu me posicionar aqui numa compra de uma call, de uma opção de compra, eu vou gastar ali R$ 710,00, tá? Se eu fosse escolher ações ao invés de opções, o custo seria, então, de 500 quantidade vezes R$ 29,00, que é o custo da ação Petrobras no momento da compra, né? Aqui da montagem da estratégia, e eu teria um custo de R$ 14.500. Então, aqui, nós já temos uma informação importante, né, que é a questão da alavancagem que as opções podem nos dar. Enquanto eu gastaria R$ 14.500 para montar essa estratégia visando a alta do ativo, com opções eu tenho um custo ali de R$ 710,00, tá bom? Se a opção subir 20 centavos, então se a opção subir 20 centavos, teremos um lucro de quanto? 500 quantidade vezes 20 centavos, né? R$ 100,00 seria o nosso lucro, ou seja, R$
14% do valor ali sobre o valor, sobre o custo para montar essa estratégia com opções, tá bom? E se a ação subir os mesmos 20 centavos, então teremos também R$ 100. Mas isso representaria, então, 0,69% de alta aqui em relação ao custo que nós tivemos para montar a mesma estratégia, mas agora com ações, tá? Esse exemplo aqui foi para trazer para vocês o conceito de alavancagem. Então, as opções, elas nos permitem alavancar, melhorar a nossa posição ali em relação ao trade, por exemplo, tá? Entendendo um pouquinho mais aqui do exemplo. Então, mantendo ali a posição de compra, né? A opção escolhida Petri H354, strike também 28,94, 500 quantidade e o prêmio de 1,42. Agora, vamos para esse cenário aqui. Ação de Petro 4, sendo cotada a 31,94 no dia do vencimento, tá? A opção, ela estaria valendo cerca de R$3. Pois estaria in the money, lembram? In the money, dentro do dinheiro. E não teria valor extrínseco. A gente já falou sobre isso na aula passada, que as opções in the money, elas não possuem valor extrínseco, que é o valor da expectativa. Então, aqui, quando chega perto do vencimento, as opções in the money só possuem valor intrínseco. E o valor intrínseco qual que é? É a diferença entre a cotação e o strike da opção que nós estamos negociando, tá? Então, a opção nesse dia do vencimento estaria valendo cerca de R$3, pois estaria in the money e não teria valor extrínseco. E por que, então, R$3? Porque o strike negociado foi de 28,94 e a ação lá no vencimento estaria custando, nesse exemplo, 31,94. 31,94 menos 28,94, R$3, que é o custo aqui da opção, tá bom? De valor intrínseco dessa opção. Calculando o lucro, então, R$3, que é o valor da opção, vezes 500, que é a quantidade que nós escolhemos, menos o valor pago, né? 1,42, que é o prêmio, vezes 500, que foi a quantidade. Então, R$790 aí de lucro aproximado nessa operação. E isso em percentual daria 111%. Então, qual é o risco dessa operação, Nara? O risco dessa operação é perder o valor investido. Quando nós compramos uma opção, seja de call ou seja de put, nós pagamos por ela. Então, o risco aqui é perder o valor investido, tá bom? O legal das opções a seco, desse tipo de estratégia, é que a gente consegue muito bem controlar o nosso risco, né? Nós temos esse conceito de alavancagem, que consiste em melhorar, então, a nossa posição ali diante de um trade e também conseguimos dosar o nosso risco. Vamos para exemplos agora de compra de put a seco. Put, que é uma opção de venda. Quando nós compramos put, nós acreditamos que o mercado vai cair. Então, nós nos posicionamos ali e lucramos com a queda do ativo, tá? É um direito de vender. Então, considerando uma operação de compra de uma put, a escolhida foi Petri T275 no strike de R$ 29,10, 500 quantidades, e o prêmio, né, o valor aqui que nós devemos pagar por essa opção, o valor negociado por essa opção é R$ 1,10, tá bom? Petri, né, as ações de Petri 4 sendo negociadas a R$ 27,00 no momento da compra da opção de venda, né? R$ 27,00 no momento da compra da opção de venda, e a cotação de Petri 4 no vencimento da opção é de R$ 26,10. E o que aconteceria nesse cenário? Nós compramos, então, uma put, que é um direito de vender. Nós temos o direito de vender no strike de R$ 29,10, mesmo as ações estando custando R$ 26,10 lá no vencimento. Nesse caso, para esse tipo de estratégia, nós não exerceríamos essa opção. Não é o objetivo dessa estratégia. O objetivo dessa estratégia é ganhar com a valorização da opção a seco, tá? Então, nós poderíamos vender no mercado essa put, que estaria valorizada porque o ativo caiu. O ativo foi em linha com a nossa expectativa. Essa put teria se valorizado. Então, a ideia aqui é o ativo cair, a put se valorizar e a gente ganhar a diferença, então, da compra, né, do valor pago na compra, para o valor pago ali, para o valor recebido na venda, certo? Então, essa put estaria valendo cerca de R$ 3,00, porque ela também estaria in the money e não teria mais valor extrínseco.
Então, o lucro dessa operação, o lucro dessa opção seria de R$3 vezes 500, que é a quantidade, menos 1,10, que é o valor do prêmio que nós pagamos para comprar essa put, vezes R$500 também, que é a quantidade. Então, teria um lucro ali de R$950, isso representaria 173% aqui na nossa estratégia, na nossa operação, tá? Importante lembrar que o risco dessa operação qual é? O risco é perder o valor investido. Então, se nós compramos uma put acreditando que o mercado vai cair e o mercado sobe, a operação está indo contra nós. Então, o risco aqui é perder o valor investido, tá bom? Bom, agora que entendemos alguns conceitos aqui sobre opções a seco, vamos então lá para o módulo de opções dentro do Profit, para que a gente consiga ali mostrar na prática como executar e alguns detalhes importantes de observar na hora de montar esse tipo de estratégia, tá? Seguindo então aqui para a nossa tela, para o nosso módulo de opções, clicando em opções, estratégia de opções, nós teremos então o nosso módulo de opções. Mas eu também quero mostrar para vocês aqui em opções, biblioteca de opções. Nós temos uma biblioteca com mais de 45 tipos de estratégia. Então aqui, no cenário de alta, podemos selecionar compra de opções de compra, que é essa nossa estratégia, tá? Compra de opções a seco. Então aqui nós teremos uma descrição da estratégia. Uma descrição da estratégia, qual a perda máxima, qual é o lucro máximo, qual é o prejuízo, né? Então, informações sobre variações, sobre a volatilidade que nós estávamos comentando na aula. Então, o que está falando aqui para a gente sobre a volatilidade? Que um aumento na volatilidade implícita pode ter um impacto positivo nessa estratégia. Lembram? Então, a gente quer comprar volatilidade baixa na expectativa da volatilidade aumentar. Então, nós precisamos desse aumento de volatilidade para a nossa opção se valorizar, tá bom? Permanecendo todo o resto igual, é isso que tende a acontecer, então, com a nossa opção. Se valorizar com a expectativa do aumento da volatilidade. Então, a gente precisa dessa volatilidade alta. E o contrário também segue a mesma lógica, né? Se a gente compra uma opção e a volatilidade diminui, a nossa opção, então, tende a desvalorizar. Temos informação do tempo, então, assim como todas as estratégias com opções compradas, a passagem do tempo tem impacto negativo, permanecendo todo o resto igual. Então, com o passar do tempo, as chances estatísticas de realizar ganhos adicionais no valor intrínseco são mais difíceis. Então, nós vimos também sobre isso. E aqui no módulo de opções tem todas essas informações também, tá? Biblioteca de opções é uma excelente ferramenta aí de estudo, inclusive. Temos também algum exemplo aqui sempre sendo indicado para a gente. E aí podemos ir de fato lá para o nosso exemplo prático. Então, abrindo aqui o módulo de opções, eu tenho a informação de que Petrobras está custando 29,29, a variação do dia. Aqui eu tenho o valor de venda, né, o bid e o ask, valor de compra. Eu tenho informações da volatilidade histórica, informações da volatilidade implícita, a quantidade de negócios, algumas outras informações do ativo. E aqui, como já sabemos, do lado esquerdo, as calls, que são as opções de compra. Do lado direito, então, as puts. Temos também todos os vencimentos. Podemos selecionar qual vencimento nós queremos operar. Na coluna central, né, os strikes negociados. E aí também temos tipo, preço teórico, o volume. É bastante importante quando a gente opera opções que essa opção tenha volume na negociação, tá? Precisa ter liquidez, tanto para facilitar a nossa entrada na operação, como a saída também. Então, a gente precisa de muita negociação na opção. Opções no Brasil vem ganhando liquidez cada dia mais. Mas aqui pelo Profit a gente consegue ver se é uma opção líquida, se tem bastante negociação. Por exemplo, essa opção no strike de 21,19 não tem volume, não tem liquidez. A gente não consegue operar essa opção, tá? Então, o volume é uma informação importante aí para qualquer tipo de estratégia com opções. Aqui na parte de layout, na parte superior, nós podemos selecionar quais as informações nós queremos que apareça aqui. Inclusive, customizar essas colunas. Clicando aqui em customizado, nós conseguimos aqui escolher quais as informações que nós queremos que apareça. Então, vamos lá escolher um strike. Eu escolho aqui, então, como exemplo, o strike de 29,19. Eu vou comprar uma opção de compra no strike de 29,19. A primeira opção ali
dentro do dinheiro, tá bom? Lembrando que somente como exemplo. Basta eu selecionar, clicando aqui em comprar, está sendo negociada então por R$ 1,32 na compra, R$ 1,30 na venda. Quando eu clico, já aparece para mim aqui qual é o lado, então, comprador. Estou comprando uma call, qual é o ativo, qual é o strike, o preço e aqui um resumo também da ordem, tá? Na parte superior eu tenho aqui o ganho máximo, tenho qual é a perda máxima e algumas informações sobre as gregas dessa opção. Antes de enviar a minha ordem, eu posso acompanhar, então, posso entender um pouquinho sobre o gráfico de payoff. Ele é bastante importante para a gente poder entender quais os cenários, então, de lucro e de prejuízo dessa opção, tá? Então, o que ele fala para a gente? Está informando aqui para a gente a cotação do ativo, nessa parte inferior aqui, horizontal, eu tenho a cotação do ativo. Na vertical, eu tenho a relação de lucro ali e prejuízo. Aqui é o strike que eu comprei. Então, eu comprei uma opção de compra no strike em 29,19. O ativo sendo cotado, essa linha amarela aqui, é o valor do ativo cotado em 29,28 nesse momento, tá? Então, eu tenho aqui a minha opção de compra levemente dentro do dinheiro. O que está me informando o gráfico de payoff? Ele me diz exatamente a partir de qual ponto e até onde pode ir o meu lucro e prejuízo. Então, eu tenho ali um strike de 29,19, mas eu paguei também 1,31. Então, 29,19 mais 1,31, que foi o que eu paguei, o meu break-even, quer dizer, o meu break-even é aquele ponto onde, a partir dali, eu terei lucro, tá? Então, em R$ 30,50 é o meu break-even. A partir de R$ 30,50 é onde eu começo a ter lucro. E aí, eu tenho essa região pintada em azul, é a minha região de lucro nessa operação. E essa região pintada em vermelho é minha região de prejuízo. Observem que o lucro ele é infinito. Quanto mais a ação se valoriza, mais o meu lucro aumenta. E o prejuízo ele é limitado, tá bom? Porque o máximo que eu posso perder nessa estratégia é o valor investido. Então, eu tenho aqui que abaixo de R$ 30,50 eu vou perdendo dinheiro, tá? E acima disso, eu vou tendo lucro na operação. Esse é o gráfico de payoff de uma compra de opções a seco. Voltando aqui para a grade, então, depois de conferir as informações, eu posso enviar a minha ordem, clicando aqui em enviar a ordem. Confirmação da operação. Ok, a minha ordem foi criada e a minha ordem foi executada também. Onde eu posso acompanhar, então, essa operação que eu acabei de enviar? Clicando aqui em acompanhamento, eu tenho toda a minha posição aqui, tá? Vai ser mostrada toda a minha posição, resultado aberto, isso em percentual, resultado do dia. E eu tenho também todas as minhas ordens executadas, enviadas, canceladas. Toda a minha ordem enviada, ela estará aparecendo aqui na lista de ordens. E nessa parte superior eu tenho a minha posição, de fato, que foi essa que eu acabei de enviar agora. Então, nós acabamos de enviar essa compra de call sem quantidade, e aqui eu tenho informações, então, sobre essa operação, certo? Então, vamos supor que essa operação já me deu lucro ou já me deu prejuízo e eu quero encerrar. Como é que eu faço para encerrar essa posição? Eu posso aqui pelo acompanhamento mesmo, botão direito do mouse, eu posso zerar no alvo ou zerar a mercado, tá? Zerar no alvo. Qual é o meu alvo, né? Qual é o valor que eu escolho para zerar essa operação? Então, eu tenho aqui a validade para hoje, ou até outro dia, tudo ou nada, ou até cancelar. E qual é o custo-alvo? Então, qual é o alvo dessa operação? Bom, vamos supor que eu comprei por 1,31 e eu decidi ali que se chegasse no 1,29 eu iria estopar essa operação. Eu iria encerrar essa operação. Vamos supor que esse seja o meu alvo, tá? Então, custo-alvo 1,29, basta eu clicar em zerar no alvo. Eu também posso zerar a mercado. Então, clicando aqui, botão direito do mouse, zerar a mercado, vai me pedir uma confirmação da operação, dando OK. Pronto, eu consigo zerar a mercado. Já aparece aqui para mim a ordem sendo a ordem executada.
Esse foi, então, um exemplo com call, tá? A gente também pode fazer operações com put, compra de put a seco. Então, mesma ideia, né? Do lado direito aqui da nossa grade de opções, nós temos as puts. Eu posso escolher, então, qual strike que eu quero para comprar a put. Então, com Petro a 29,26, eu quero comprar uma opção de venda no strike de 28,94. Uma opção levemente, então, fora do dinheiro. Estou comprando uma put, que é uma opção de venda, em 28,94. Mesma coisa. Então, eu tenho aqui as informações da minha operação, um resumo da minha ordem. Posso observar aqui qual é o gráfico de payoff dessa operação. E aqui já é o contrário, né? Eu ganho se a ação cair. Quando eu compro uma put, eu estou me posicionando acreditando na venda. Então, eu quero que a ação caia. Então, aqui mostra o contrário. Se a ação cair, eu tenho lucro. E se a ação subir, eu tenho prejuízo limitado. Limitado ao valor que eu paguei por essa opção. Tá bom? Envio a minha ordem, confirmação de ordem, ordem criada, ordem executada. Eu posso fazer esse acompanhamento, então, aqui pela aba de acompanhamento em posição e lista de ordem. Em posição eu tenho a minha posição, em lista de ordem eu tenho todas as minhas ordens enviadas, executadas, rejeitadas, todo o resumo de ordens está aqui. E para encerrar então essa posição, né, essa compra dessa put, eu posso clicar aqui com o botão direito do mouse, zerar no alvo ou zerar a mercado, assim como a call. Então, pessoal, vocês observaram a importância de uma ferramenta adequada quando a gente quer operar opções. No módulo de opções, nós encontramos informações tanto analíticas e também o recurso de execução de forma rápida, que é isso que a gente precisa quando opera opções, tá? Ter todas as informações reunidas, o máximo de informações reunidas e também uma execução muito rápida. Isso o módulo de opções entrega pra gente. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de deixar o like, ativar as notificações, se inscrever também aqui no canal e eu aguardo vocês então na nossa próxima aula, continuando então sobre estratégias. Até lá!